Olá, meu nome é Graziele e o nosso grupo vai apresentar sobre a organização geral do sistema nervoso, destacando como ele é dividido e como essas divisões são importantes para o funcionamento do corpo. Anatomicamente, o sistema nervoso é composto por duas partes: o sistema nervoso central, que inclui o encéfalo e a medula espinhal, que integra as informações e coordena as respostas do organismo, e pelo sistema nervoso periférico, que é composto por nervos e gânglios, que são responsáveis por conectar o corpo ao sistema nervoso central, levar estímulos e trazer comandos motores. Funcionalmente, o sistema nervoso ele é dividido em somático ou autônomo, sendo o somático responsável o que regula as ações voluntárias, como a locomoção, a postura, e o autônomo regula as funções involuntárias, como os batimentos cardíacos, a digestão, a respiração e a ajuste de temperatura, que são essenciais para manter a homeostase em espécies domésticas e espécies... No sistema nervoso, as células da glia e os neurônios trabalham em conjunto para garantir uma comunicação rápida e eficiente. Enquanto os neurônios transmitem as informações, as células da glia são responsáveis por dar suporte, proteção e velocidade a esse processo. Existem três tipos principais de neurônios: os neurônios sensitivos, que são capazes de captar estímulos como dor, toque e temperatura e enviam essas informações até o cérebro; o neurônio motor, que é o que faz uma ligação entre o sistema nervoso e os músculos e glândulas e permite o movimento e ação; e os interneurônios, que conectam neurônios dentro do sistema nervoso central e integram as informações, possibilitando reflexos e até pensamento. A glia é fundamental para manter o sistema nervoso saudável e funcional. Os astrócitos nutrem os neurônios, sustentam, controlam o ambiente químico das sinapses e ajudam na recuperação de tecidos. Os oligondrócitos formam uma bainha de mielina no sistema nervoso central, permitindo que o impulso nervoso viaje muito mais rápido. Já no sistema nervoso periférico, essa função de mielinização é realizada pelas células de Schwann, que envolve os axônios e auxilia na regeneração nervosa. Já a microglia atua como uma linha de defesa do sistema nervoso, eliminando micro-organismos e resíduos celulares. O encéfalo ele é dividido em três grandes regiões, que é o cérebro, o tronco encefálico e o cerebelo. O cerebelo ele é a maior parte do encéfalo e está relacionado às funções superiores, como pensamentos, memória, consciência, linguagem e percepção sensorial. É nele que processamos informações e tomamos decisões. Já o tronco encefálico, ele conecta o encéfalo à medula espinhal e controla funções vitais e automáticas como a respiração, batimentos cardíacos, pressão arterial e reflexos importantes. Ele que garante a manutenção da vida. E por fim, o cerebelo. O cerebelo ele é responsável pela coordenação motora, equilíbrio, precisão dos movimentos e postura. Mesmo sem perceber, ele ajusta cada movimento do nosso corpo. Essas três regiões elas atuam de forma integrada. O cérebro planeja, o cerebelo ajusta e refina, e o tronco encefálico ele mantém as funções que sustentam a vida. Juntas, elas garantem a coordenação e a integração necessária para o funcionamento do organismo. Os lobos cerebrais desempenham funções específicas no processamento das informações. O lobo frontal é responsável pelo planejamento, está relacionado com tomada de decisões, controle emocional e também pela produção da linguagem. Já o lobo parietal integra informações sensoriais do corpo, sendo importante para o tato. Já o temporal, ele contém o córtex auditivo e atua na audição, memória e compreensão de linguagem. O lobo occipitatal é o principal centro da visão, onde ocorre o processamento das imagens. Bom, já os hemisférios, eles apresentam uma lateralização funcional. O esquerdo tende a dominar a linguagem e o raciocínio lógico, enquanto o direito tende mais a se destacar na percepção espacial, no reconhecimento de padrões, aspectos emocionais da comunicação e por aí vai. E é isso. O tronco encefálico e o cerebelo são duas estruturas importantes localizadas na base do encéfalo. O tronco encefálico é composto por três partes: mesencéfalo, ponte e bulbo, funcionando como uma área de controle das funções vitais do corpo. É nele onde estão localizados os centros responsáveis pela respiração, pelos batimentos cardíacos e pelo controle da pressão arterial. Além disso, é por ele que passam as principais vias nervosas, que realizam a comunicação entre o cérebro e a medula espinhal. Logo atrás nós temos o cerebelo, que é o responsável pela coordenação motora e pelo equilíbrio. Ele recebe informações sobre a posição do corpo, ajustando os movimentos para que sejam mais precisos e harmônicos. Ele participa também do controle do tônus muscular e da postura. Em resumo, o tronco encefálico mantém o corpo funcionando, enquanto o cerebelo garante os movimentos da forma correta e segura. A medula espinhal é uma estrutura fundamental do nosso sistema nervoso e funciona como a principal via de comunicação entre o cérebro e o resto do nosso corpo. Ela fica protegida dentro da coluna vertebral e é dividida em segmentos, dos quais saem os nervos espinhais que levam e trazem informações do corpo. Dentro da medula nós temos a substância cinzenta, que contém os corpos celulares dos neurônios, e também temos a substância branca, que é formada por fibras que conduzem impulsos nervosos com rapidez. Além de transmitir mensagens sensoriais e motoras,
a medula espinhal também é responsável pelos reflexos, que são respostas rápidas e automáticas, como, por exemplo, quando nós afastamos a mão de algo quente quando encostamos nessa coisa. Então, esses reflexos, eles acontecem sem passar pelo nosso cérebro, que é o que garante uma reação imediata. Assim, a medula espinhal é essencial tanto para a movimentação quanto para a proteção do nosso corpo. O sistema nervoso periférico é a parte do sistema que conecta o sistema nervoso central ao restante do corpo. Ele conduz estímulos para o cérebro e leva as respostas para os órgãos, músculos e glândulas. Ele é formado por nervos cranianos, nervos espinhais e gânglios nervosos. Funcionalmente, ele se divide em sistema nervoso somático e sistema nervoso autônomo. O sistema nervoso somático é responsável por movimentos voluntários, como, por exemplo, de andar, de correr, de escrever, de comer. Além disso, ele também conduz estímulos sensoriais, como a temperatura. Já o sistema nervoso autônomo, ele é responsável por movimentos involuntários, como o batimento cardíaco, pressão arterial, respiração. O sistema nervoso autônomo ainda se subdivide em simpático e parasimpático. O simpático, ele atua na ação, e o parasimpático, ele atua no repouso, na recuperação. O sistema nervoso somático é uma das partes do nosso sistema nervoso periférico responsável pela interação do nosso corpo com o meio ambiente. Ele tem dois métodos de ações principais: a via motora ou eferente, responsável por mandar os sinais do nosso sistema nervoso central, o cérebro e a medula, para os músculos do nosso corpo. Então, ele que é responsável por nós andarmos, pegarmos objetos na mão, piscar os olhos e diversos outros movimentos que nosso corpo faz. E a via aferente, que é a via sensorial. Então, ele é responsável por pegar os sentidos, as nossas informações dos órgãos sensoriais, então nossos olhos, nosso olfato, nossa audição, nosso tato, e passar para o sistema nervoso central, fazendo com que a gente consiga sentir dor, calor, pressão, toques leves, basicamente isso. O sistema nervoso autônomo ele faz parte do sistema nervoso e ajuda a controlar ações involuntárias do nosso corpo, ou seja, aquelas que acontecem sem a gente perceber. Então, os nossos batimentos cardíacos, a nossa respiração, a nossa digestão, a nossa pressão arterial e tantas outras funções que são essenciais para a sobrevivência do nosso corpo. Ele é dividido em sistema simpático, parasimpático e entérico. E o sistema simpático ele é responsável por dar uma resposta em situações de luta e fuga. Então, situações que o nosso corpo ele é colocado em perigo ou em situações de estresse, esse sistema simpático ele começa a acelerar os nossos batimentos, a nossa respiração e enviar energia para os nossos músculos para que eles possam agir de alguma forma. Já o sistema parasimpático ele é o contrário disso. Ele é conhecido como o sistema do descanso e da digestão. Então, ele vai auxiliar na digestão, vai diminuir os nossos batimentos cardíacos para que a gente possa, de fato, descansar. E o sistema entérico, ele é responsável, é como se fosse um mini cérebro do nosso intestino. Então, ele vai ajudar em toda a digestão e no trato gastrointestinal. E juntos, esses sistemas, eles promovem o bem-estar do nosso corpo, sem que a gente precise necessariamente se preocupar com isso. As sinapses são pontos de comunicação entre neurônios. Existem dois tipos de sinapses, as sinapses químicas e as sinapses elétricas. As sinapses elétricas transmitem o impulso de maneira mais rápida e direta, através de canais chamados junções gap, que permitem que o sinal chegue quase que sem atraso. Já as sinapses químicas são mais comuns. Nela, o impulso nervoso chega ao terminal de neurônio, desencadeia a liberação de neurotransmissores e esses químicos atravessam a fenda sináptica para ativar o próximo neurônio. Dentre os principais neurotransmissores estão a dopamina, a acetilcolina, a noradrenalina, o GABA, a serotonina e o glutamato. Todo esse processo depende de um potencial de ação, que é um impulso elétrico gerado por um neurônio quando ele atinge um limite de despolarização. Esse sinal percorre o axônio até a sinapse, onde dá início à liberação de neurotransmissores que permitem que as células nervosas se comuniquem.